Corridas bancárias. Quando o medo quebra os bancos. Imagine acordar numa manhã comum e descobrir que seu banco, aquele onde você guarda suas economias de uma vida inteira, pode não abrir as portas amanhã. Nenhuma crise oficial foi anunciada, nenhum comunicado do governo, apenas um sussurro, uma conversa de calçada, e o pânico começa. Nos Estados Unidos da década de 1930, essa cena se repetiu milhares de vezes. Bastava um rumor, ouvi dizer que o banco vai falir, e de repente multidões se formavam na frente das agências. Pessoas desesperadas exigindo cada centavo que tinham depositado. Mas o que elas não sabiam é que, ao fazer isso, estavam criando a própria tragédia que queriam evitar. Essas multidões não estavam erradas em temer. Os bancos daquela época operavam com reservas mínimas de dinheiro em caixa. A maioria dos depósitos era emprestada ou reinvestida, ou seja, não havia como pagar todos os clientes ao mesmo tempo. Era como puxar a última carta de um castelo e ver tudo desmoronar. O mais curioso, muitos desses bancos estavam saudáveis antes da corrida começar. Tinham ativos, tinham estabilidade, mas não tinham defesa contra o medo coletivo. O que começou como boato virou realidade, uma profecia autorrealizável. Este é o poder sombrio da psicologia econômica, quando o valor do dinheiro depende mais da confiança do que do ouro. E nesse jogo invisível, o medo é o vírus mais contagioso. Hoje, voltamos a esse passado para entender como o pânico de 1929 destruiu instituições, famílias e fortunas. E para responder, estamos mesmo protegidos de outra corrida bancária? A história do dinheiro é marcada por confiança. Não confiança no papel nem nas cifras, mas confiança nas instituições que guardam esse dinheiro. Quando essa fé se quebra, o sistema todo começa a ruir, silenciosamente e violentamente. Durante a Grande Depressão, essa fragilidade ficou exposta de forma brutal. O que parecia um pilar sólido da sociedade moderna, o sistema bancário, mostrou-se vulnerável a algo invisível: o medo. O ano era 1929. Os Estados Unidos estavam prestes a mergulhar na mais profunda crise econômica de sua história. A Bolsa de Valores havia quebrado. Milhões perderam seus empregos, suas casas, suas esperanças. Mas a verdadeira ruína não começou nas cifras de Wall Street, começou nas calçadas, em frente aos bancos locais. Bastava uma desconfiança, um burburinho, um olhar apreensivo para que centenas de pessoas corressem às agências bancárias exigindo seus depósitos de volta. E em um tempo onde não existia seguro de depósitos nem garantias estatais, perder o dinheiro no banco era o mesmo que perdê-lo para sempre. Essas corridas bancárias não eram organizadas, eram instintivas, impulsivas, emocionais. E justamente por isso, tão devastadoras. O banco que atendia a comunidade, que financiava o fazendeiro, o comerciante e a família local, quebrava em poucas horas, não por má gestão, mas porque não conseguia resistir à avalanche de saques simultâneos. Entre 1930 e 1933, mais de 9.000 bancos faliram nos Estados Unidos. Milhares de famílias foram à falência. Pequenas economias de décadas evaporaram. O pânico se espalhava mais rápido que qualquer crise anterior. E o sistema, que dependia de estabilidade, se viu encurralado por sua própria estrutura. Emprestava o dinheiro de hoje com a promessa de retorno amanhã. Mas quando o amanhã virou dúvida, tudo desmoronou. Neste vídeo, vamos explorar como esse fenômeno nasceu, como o medo coletivo moldou a economia americana e quais medidas foram tomadas para evitar que algo assim voltasse a acontecer. Porque, afinal, o que derrubou os bancos em 1929 não foram ladrões, nem guerras. Foi algo muito mais perigoso: o boato de que eles poderiam cair. O início do colapso. Como o medo se espalhou mais rápido que a crise. Antes do colapso, os anos 1920 pareciam um sonho americano em plena expansão. A economia dos Estados Unidos crescia em ritmo acelerado, movida por crédito barato, otimismo desenfreado e um mercado de ações que parecia não conhecer limites. Milhares de pessoas, inclusive da classe trabalhadora, começaram a investir na bolsa. O slogan da época era simples: invista hoje, fique rico amanhã.
Mas o que poucos sabiam ou preferiam ignorar era que essa prosperidade estava construída sob alicerces frágeis. Os bancos ofereciam crédito fácil e muitos dos investimentos eram feitos com dinheiro emprestado. A especulação crescia como uma bolha inflada por expectativas irreais. E como toda bolha, bastou um estalo para começar a implosão. Esse estalo veio no final de outubro de 1929. Em poucos dias, o valor das ações despencou. Investidores em pânico começaram a vender tudo. Fortunas desapareceram da noite para o dia. Mas o impacto do crash da bolsa ainda era apenas o primeiro ato. O que viria depois seria ainda mais devastador. Com o mercado financeiro em colapso, a confiança no sistema bancário começou a balançar. A maioria dos bancos americanos da época era pequena, local e não fazia parte de uma rede protegida por regulação federal. E diferente do que muitos acreditavam, esses bancos não mantinham todo o dinheiro dos correntistas em seus cofres. O sistema funcionava com base na confiança. O banco recebia depósitos e emprestava parte desse valor, mantendo apenas uma fração em caixa. Quando os primeiros rumores de que bancos estavam com dificuldades começaram a circular, o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Um simples boato bastava para desencadear uma corrida bancária. Centenas de pessoas se aglomeravam em frente às agências, tentando sacar seu dinheiro antes que fosse tarde demais. E, ironicamente, era justamente essa corrida que levava o banco à falência. Mesmo instituições saudáveis, com balanços equilibrados, não conseguiam sobreviver a uma avalanche de saques simultâneos. A primeira grande onda de falências bancárias começou em 1930, logo após o crash. Entre janeiro e dezembro daquele ano, mais de 1.300 bancos fecharam suas portas. Em muitas cidades, o fechamento de um banco deixava toda a comunidade à deriva. Comerciantes não podiam pagar seus fornecedores. Agricultores não conseguiam crédito para plantar. E famílias inteiras perdiam suas economias de vida. O efeito dominó estava em marcha. Não se tratava apenas de números. Era uma crise humana, psicológica, cotidiana. Pessoas comuns, que nunca haviam pensado em perder o pouco que tinham no banco, agora se viam em filas intermináveis, desesperadas, brigando por moedas, confiando em boatos e temendo o pior. O medo havia substituído a lógica. E, como um vírus, se espalhava de cidade em cidade, contaminando toda a nação. O efeito dominó e o fim da confiança. Quando a economia parou. As corridas bancárias não apenas revelaram a fragilidade do sistema financeiro, como também aceleraram brutalmente a queda da economia americana. Quando um banco quebrava, não era só o prédio que fechava, era todo um ecossistema de crédito que evaporava. Pequenos negócios faliram por falta de capital de giro. Fazendeiros não conseguiram financiar a próxima colheita. Trabalhadores perderam suas poupanças, seus empregos e, muitas vezes, até suas casas. O que começou como um colapso financeiro tornou-se um colapso social. A taxa de desemprego disparou, atingindo cerca de 25% em 1933. Filas para a sopa se tornaram uma cena comum nas cidades. Homens que haviam sido chefes de família respeitados agora vagavam pelas ruas em busca de qualquer trabalho. Famílias inteiras eram despejadas e crianças deixavam a escola para ajudar em casa. Era a desintegração da estrutura básica da sociedade americana. Ao mesmo tempo, a confiança no sistema como um todo desmoronava. Se os bancos, os guardiões do dinheiro, podiam falir de um dia para o outro, o que mais poderia acontecer? Empresas deixaram de investir, consumidores deixaram de comprar. O dinheiro, em vez de circular, passou a ser escondido em colchões, enterrado em quintais ou trocado por bens físicos. A economia parou. Não por falta de recursos, mas por paralisia emocional. Nesse contexto de caos, o governo americano foi obrigado a agir. Em 1933, o recém-eleito presidente Franklin D. Roosevelt decretou um feriado bancário nacional. Todos os bancos foram obrigados a fechar temporariamente suas portas. O objetivo era interromper o pânico e criar tempo para uma resposta institucional. Durante esse período, o governo revisou os balanços dos bancos e autorizou apenas os financeiramente saudáveis a reabrirem.
Mais importante ainda, criou o Federal Deposit Insurance Corporation, uma agência que garantia os depósitos bancários até um certo valor. Pela primeira vez, os cidadãos tinham uma garantia de que seu dinheiro estaria seguro, mesmo que o banco falisse. Esse simples gesto, a criação de um seguro, foi decisivo para restaurar a confiança. O impacto psicológico dessa medida foi imediato. As pessoas pararam de correr aos bancos. O medo ainda existia, mas foi contido. A partir dali, começava um longo processo de reconstrução. As corridas bancárias da década de 1930 ensinaram uma lição crucial ao mundo: que os sistemas financeiros são, antes de tudo, construções sociais baseadas na confiança. Não basta ter cofres e contratos, é preciso cultivar credibilidade. E, como vimos, basta uma rachadura nessa confiança para todo o edifício ruir. Lições de um pânico coletivo. E se acontecesse de novo? As corridas bancárias da Grande Depressão não foram apenas um episódio econômico. Foram uma janela reveladora para o comportamento humano em momentos de incerteza. Elas nos mostraram que por trás de cada sistema financeiro existe um componente invisível e vital: a confiança. Quando essa confiança se quebra, nem mesmo os números mais sólidos conseguem impedir o colapso. Décadas se passaram desde aquele cenário caótico das filas nas portas dos bancos. Hoje, temos seguros, regulamentações, bancos centrais preparados para agir. Mas a pergunta que ecoa é: e se o medo voltasse? E se uma crise digital, uma fake news ou uma queda sistêmica reacendesse o pânico, desta vez em velocidade de internet? Vivemos em um mundo onde as informações, verdadeiras ou falsas, circulam mais rápido que nunca. Em 1929, um boato levava horas para se espalhar. Em 2025, basta um clique. O que aprendemos com o passado pode nos proteger do futuro, mas apenas se estivermos atentos. A história das corridas bancárias é um lembrete. Não basta blindar cofres, é preciso blindar a confiança. E essa confiança se constrói com transparência, estabilidade e, acima de tudo, memória. Porque quem esquece o passado corre o risco de repeti-lo. Se esse vídeo fez você repensar o valor da confiança na economia, deixe seu comentário aqui embaixo. Você já imaginou como reagiria se seu banco entrasse em colapso? Compartilhe sua visão. Inscreva-se no canal Mundo Enriquecedor e continue explorando com a gente as histórias surpreendentes por trás do dinheiro, do poder e das decisões que moldam o mundo. Nos vemos no próximo vídeo.